Oi, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor. Estou aqui para falar sobre um assunto muito sério hoje com vocês, que é a ansiedade, né? Principalmente agora no pós-pandemia. A gente viveu tempos assim que são terríveis, né? Que foram terríveis. E o Brasil já era um dos países mais ansiosos do mundo antes da pandemia. E agora parece que a situação da saúde mental brasileira tem piorado, né? É, a gente vive um desmonte também, né, das políticas públicas de saúde. Mesmo com a mudança do governo, ainda tem muita coisa para resolver, ainda tem muita coisa para melhorar. O SUS é incrível, a gente tem um sistema de saúde assim que é estudado por países lá fora, mas que ainda tem muito que melhorar. É melhor do que não ter, né? Com certeza. É melhor você ter o acesso ao tratamento de saúde lá no SUS do que não ter tratamento de saúde nenhum. Mas eu tô aqui um pouco hoje para falar para as pessoas que estudam psicologia, para as psicólogas, sobre o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Que tipo de ferramenta a gente tem disponível quando a gente fala disso que é psicanálise, disso que a gente fala que é terapia cognitivo-comportamental, para ajudar essas pessoas. E para isso, né, eu decidi escrever um livro, né? Está disponível agora só no formato de e-book, né, que vocês estão vendo aí agora, que se chama A Neurose da Culpa. É um livrozinho assim, coloquei num preço bem acessível, R$ 6,99 lá na Amazon, para que vocês possam estar lendo, né? Mas eu sempre procuro fazer uma coisa assim bem acessível e eu vou falar bastante sobre esse livro aqui agora. Então, comprar o livro não é obrigatório, tá? Só se você quiser assim se aprofundar mais nas fontes, nos conceitos, mas eu vou estar falando sobre o conceito desse livro completamente aqui nesse vídeo, entendeu? Então, você compra só se você quiser me ajudar, se você quiser fortalecer o nosso trabalho, né, de divulgação dessa coisa que é a psicologia preta, dessa coisa que é essa psicologia mais voltada para políticas públicas, essa psicologia mais inclusiva. Se você tiver interesse em se aprofundar no assunto e quiser ajudar este autor, aí você compra o livro. Caso você só queira saber do conteúdo, você só queira entender do que a gente está falando, do que a gente está chamando aqui de neurose da culpa, aí é só assistir o vídeo que você também vai ter uma boa noção do que é isso que a gente está desenvolvendo, ok? Então, né, a neurose da culpa, por que eu escolhi esse título, né? Primeiro que o título de um livro precisa dizer bastante dele, né? A primeira coisa que a gente lê de um livro é o título. Então, mesmo não sendo um livro inteiramente psicanalítico, tá? Porque eu também uso técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Eu sou um grande entusiasta aí da psicoeducação, que é uma técnica da psicologia comportamental que de certa forma, tá? Existe um debate assim, muito grande sobre o que é psicoeducação, existem vários autores. Eu estou falando aqui da minha visão específica do que é psicoeducação. A psicoeducação é uma forma de dar um vocabulário para a pessoa poder falar dos seus próprios sentimentos, né? Isso pode soar um pouco autoritário, né? Será que eu tenho as palavras certas para o meu paciente, para o meu analisando, para o usuário daquele serviço, para o paciente lá do SUS? Será que sou eu que tenho as melhores palavras para dar para ele? Será que eu que tenho os melhores significados para as palavras que ele já conhece? O que acontece? A gente não está querendo partir aqui de um ponto hierárquico, de um ponto de conhecimento absoluto, de uma clínica professoral, né, de alguém que está ensinando a pessoa sobre aquilo que ela tem que sentir. A gente só está ajudando a pessoa a ter ferramentas para que ela mesma desenvolva um discurso sobre si mesma. Porque, na minha experiência enquanto psicólogo, né, eu encontro muitas pessoas que acabam desistindo dos tratamentos porque elas têm uma preconcepção daquilo que é a psicoterapia, uma preconcepção que vem dessa relação médico-paciente, né? E nessa relação médico-paciente, você tem uma pessoa que vai ali toda humilde solicitar para esse grande profissional, que é o médico, que tem todo o conhecimento, que não pode ser questionado, uma solução para a dor que ela sente, né? E ao mesmo tempo que isso é muito autoritário, que isso é muito verticalizado dentro de um ponto de vista hierárquico, isso também é uma coisa que é muito facilitadora de um discurso, né?
é um mecanismo assim que já vem pronto, que você já sabe o que esperar desse encontro, né? Por mais desagradável que seja, você não poder questionar sobre aquilo que você sente, você não poder questionar sobre a dor que você sente, porque quem que questiona médico, né? Mas é uma coisa pronta. Você vai lá, você vai fazer uma pergunta e vai ter uma resposta. Entendeu? É muito confortável a gente ter respostas para as nossas angústias, respostas prontas. É por isso que as pessoas procuram os cultos, as religiões, por isso que as pessoas também procuram os médicos, porque se vende essa ideia de que o médico vai ter uma resposta pronta para aquela dor que ela está sentindo. E muitas das vezes, né, quando a gente cria essa clínica mais inclusiva, essa clínica que exalta mesmo a subjetividade, que dá lugar para o sujeito ali, para ele falar de si, dele construir ali um discurso sobre o próprio sintoma, muitas das vezes esse sujeito não está pronto para esse encontro, né? Esse encontro consigo mesmo, esse encontro com alguém que vai escutar ele de verdade e vai devolver esse espaço de fala para ele, né? Vai devolver essa pergunta para ele, vai ajudar ele a construir uma resposta. Muitas das vezes as pessoas estão tão desesperadas que elas só querem uma resposta simples. Ah, eu quero um remédio, eu quero uma técnica milagrosa que ajude a me livrar disso que eu estou sentindo. Essa é uma das principais dificuldades que eu encontro enquanto psicólogo clínico de lidar com a ansiedade. As pessoas querem respostas prontas e muitas das vezes elas querem respostas imediatas. Porque no nosso país, a gente precisa entender também que é muito custoso a pessoa procurar ajuda. Porque a gente vive numa cultura em que você procurar um médico é uma questão assim de você demonstrar fraqueza, ou então de você ter que faltar ao trabalho, ir em algum lugar que é longe da sua casa, ter que pegar um ônibus para estar chegando num lugar que você vai pegar uma fila. Então, a pessoa, além de passar por tudo isso, ela ainda ser responsabilizada por aquilo que ela está sentindo, muitas das vezes é uma coisa que vai fazer ela não voltar nunca mais. Entendeu? Então, eu tô falando aqui de acolhimento. Eu tô falando de você conseguir receber essa pessoa, porque pode ser a única oportunidade que ela vai ter de ser escutada e permitir que ela volte. Eu tô falando de permitir, não é fazer, não é você ter uma técnica fabulosa que você vai fazer com que a pessoa continue voltando e seja curada, né? Não, é uma coisa que permita que ela tenha esse momento. Né? Até porque a cura na psicologia é um processo que é do sujeito, entendeu? Não é do psicólogo, não é da ferramenta, é um processo que é do sujeito. Então, A Neurose da Culpa, esse livro que a gente escreveu, é para falar sobre isso, para falar sobre essas possibilidades de encontro, sobre essas possibilidades aí de abrir um espaço de fala para o sujeito. Só que nesse primeiro momento, é o que eu estou falando para vocês, é que às vezes a gente precisa ter alguma coisa para devolver para o sujeito. A gente precisa ter alguma coisa para dar para ele, para fazer com que ele volte, para que ele entre nesse processo de análise, se você for psicanalista, de psicoterapia, se você for TCC, entendeu? E eu, particularmente, vou ser um pouco apócrifo aqui, né? Porque parece que na psicologia existe uma rixa entre abordagens. Gente, isso não existe. Eu costumo dizer que isso é coisa de estudante. Mas eu gosto muito de, nas políticas públicas, usar técnicas, principalmente nas políticas públicas, de TCC, para fazer com que as pessoas sejam acolhidas, né? Eu sinto, é uma experiência pessoal minha, que o acolhimento da TCC é melhor. Mas o desenvolvimento da psicanálise, ele é mais eficaz. Eu vou explicar. Né? Quando a pessoa chega na minha clínica, ou na política pública que eu trabalho, eu sempre procuro fazer uma boa anamnese, uma coisa assim, bem consultório médico mesmo. Tá dormindo bem, perguntinhas, prontuário, ficha, principalmente assim, se for um questionário assim, um questionário que seja não objetivo, mas um que tenha perguntas prontas já, né? Um questionário estruturado, né? Estruturado seria a palavra que eu estava procurando. É bom você ter esse tipo de coisa porque a pessoa se sente acolhida. É mais fácil para ela responder quando você está perguntando, né? Quando o psicólogo pergunta, quando o profissional de saúde pergunta, é mais fácil para a pessoa falar. Muitas das vezes, quando as pessoas procuram um médico, procuram um psicólogo, procuram um fisioterapeuta, às vezes até mesmo um assistente social, essas pessoas estão assim nervosas, estão tensas, porque ali tem uma relação de poder. Como eu já disse, na sociedade é extremamente desigual, na sociedade ela fecha portas ao invés de abrir. Então, muitas das vezes a pessoa sai do consultório ali, puxa, tinha que ter falado tal coisa, ela sai do CRAS, sai do CRES, puxa, eu não falei tudo que eu queria. Não tô dizendo, gente, que é possível você falar tudo que você quer. Sempre vai ter uma falta, né? Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter ali uma incompletude. É sobre isso que a psicanálise
fala, né? Mas eu acho que nesses primeiros encontros é interessante a gente facilitar essa fala, esse discurso do sujeito. Então, eu costumo fazer uma anamnese básica ali, aspectos sociais, aspectos fisiológicos, né? Sono, alimentação, se toma algum remédio, se tem histórico de saúde mental, tanto subjetiva quanto na família. Na minha experiência, né? E reforço aqui, eu só posso falar da minha experiência. é, a pessoa se sente muito acolhida quando você tem esse anamnese estruturada. E isso geralmente que eu estou falando aqui são as de 3 a 5 sessões, tá? Essa técnica que eu estou falando para vocês. E aí, depois, essa anamnese eu faço na primeira sessão. Na próxima sessão, geralmente quando é caso de ansiedade, que é o que mais chega na clínica, eu costumo aplicar uma técnica da TCC que chama diário comportamental, tá? É obrigatório fazer isso? Não, gente, nada do que eu tô falando aqui é obrigatório, é para dar uma ideia para vocês do que vocês podem fazer. É, Algumas pessoas, depois da anamnese, já adquiriam um discurso. Você terminou a anamnese, a pessoa já começa a falar do que está sentindo. Ou então tem gente que nem precisa de anamnese. A pessoa já vai ali contando, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, vai associando, aconteceu isso no dia que eu senti isso, no dia que aconteceu tal coisa, e a coisa já vai fluindo, você nem precisa fazer anamnese. Algumas pessoas, depois da anamnese, elas chegam caladas, elas chegam muito abaladas, e aí depois da anamnese a coisa flui, a coisa solta e o discurso vai rolando, você não precisa de mais técnicas de TCC, é só ouvido e associação livre mesmo. Mas algumas pessoas não. As pessoas ali, mesmo com toda essa coisa da anamnese, elas ainda precisam de mais uma escuta estruturada, né? Então eu uso muito essa técnica que se chama diário comportamental. Gente, é uma técnica que ela é uma coisa assim, bem solta, tá? É uma tabela em que a pessoa vai anotar, é, por exemplo, se ela está tendo ansiedade, você vai anotar os dias que ela teve crise de ansiedade, onde que ela estava, com quem estava com ela, o que que ela sentiu fisiologicamente, o que que ela fez para resolver aqueles sintomas, se resolveu ou não resolveu. É só isso, gente. É uma técnica muito simples. Eu não vou. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai deixar comentário aí pedindo o modelo da tabela. Se vocês deixarem comentários aí, é claro, eu vou ter que fazer um condicionamentozinho, porque eu preciso dos comentários de vocês para que esse canal cresça. Então, se vocês quiserem um modelo diário comportamental, deixa um comentário aí embaixo que eu mando o link para vocês, tá bom? E esse diário comportamental ele ajuda a soltar o discurso do sujeito durante os atendimentos, porque ele vai anotar ali, são anotações bem simples mesmo, o cara tem que ser bem sucinto, resumir de uma forma assim bem objetiva, para que facilite o discurso. Porque muitas pessoas, e é o que eu falo nesse livro, elas têm essa dificuldade de falar sobre os próprios sentimentos. É como se a sociedade hoje em dia pregasse que a gente não pode ter sentimentos, a gente tem que ser máquina que desempenha, que gera números, que gera resultados, que gera lucro, né? É isso que a gente liga a TV e vê todo dia, coach falando, pessoas dando aula de como ficar milionário, essas coisas assim, porque a nossa sociedade capitalista, ela vende essa falácia aí de que todo mundo pode ficar rico, né? E que todo mundo pode ser bilionário. Você pode ser o próximo Elon Musk, o que é uma mentira. Se você já não nascer bilionário, a sua chance de se tornar bilionário é muito baixa. É mais baixa do que ganhar na loteria. Entendeu? Então, uma das coisas que, inclusive, é um grande fator que eu vejo na minha clínica de ansiedade é isso. A pessoa, poxa, tá trabalhando 14 horas por dia, não dorme direito, estuda pra cacete, tem 3, 4 empregos e não ficou milionária. O que que a sociedade vende na rede social pra ela, principalmente na rede social? Você tá fazendo pouco, você não. A culpa é sua, não é a sociedade que é, perdão o meu francês, não é a sociedade que é escrota. É você que está trabalhando pouco, é você que está fazendo errado. Porque isso é muito conveniente. Numa sociedade que é quebrada, num estado que não funciona, né, numa sociedade que é desigual, é muito mais conveniente colocar a culpa no sujeito do que a sociedade olhar para si própria e dizer assim: a gente precisa mudar. A gente precisa repensar essas regras. É muito mais fácil para os políticos, para os grandes empresários, que as pessoas, que os funcionários deles, né, que os eleitores deles, achem que o problema é deles do que o problema é do sistema, que o problema é do Estado. Porque um sujeito culpado é muito mais fácil de administrar do que uma reforma institucional.
entendeu? Então, é muito mais conveniente para essas pessoas, para esses poderosos. Quando eu falo isso, dá um tom assim meio de teoria de conspiração, de esquerda radical. Mas quando eu falo os poderosos, eu estou falando uma coisa assim muito abstrata mesmo, porque o Estado somos nós todos, né? As instituições somos nós todos. Mas eu acho que existe no sujeito ali com sintoma de ansiedade, com um transtorno diagnosticado de ansiedade, uma fragilidade muito maior do que quem está no topo da hierarquia social, né? Então, essa pessoa que está sofrendo, ela tem muito menos capacidade de resolver o problema dela do que esse conjunto de pessoas, que é a instituição, que é o governo, que é o todo, entendeu? Então, nós estamos falando do sujeito que se chega na clínica, fragilizado. O sujeito que chega com sintomas como perdão, sintomas como aperto no peito, falta de ar, pessoas com desmaio, pessoas que já vieram de atendimentos ambulatoriais, já vieram encaminhadas para o cardiologista, porque chega lá no cardiologista, o cardiologista faz aquele monte de exame e a pessoa não tem nada, nada entre aspas, né? Porque não é porque a coisa é psicofisiológica que ela deixa de ser fisiológica. Então, a clínica é o lugar onde a gente leva a sério esse sintoma. A clínica da psicologia, né, a clínica da psicanálise, é o lugar onde a gente leva a sério esse sintoma, porque muitas das vezes esse sintoma ele só tem autenticidade, ele só é autenticado pela sociedade se ele for um sintoma fisiológico, se ele for um sintoma do corpo, uma coisa que pode matar a pessoa. Porque nessa lógica do nosso sistema, os sintomas que não são fisiológicos, os sintomas que são psicofisiológicos não podem matar, né? Sendo que a depressão mata pra caramba, a ansiedade gera problemas de ordem fisiológica assim bem tangíveis mesmo, como hipertensão, como diabetes. O estresse, né? Já tem uma literatura vasta falando aí que o estresse e a ansiedade nada mais é do que um grande episódio de estresse. O estresse ele causa males assim que são bem mensuráveis mesmo com número, com estatística e tudo mais, e a gente fica ignorando isso para ver a coisa desandar para depois pensar em tratar, né? E é daí que a gente está falando, gente. É uma fala bem solta, né, que eu trouxe para vocês sobre o meu livro. Acho que dá para entender um pouco, já disse para vocês como é que eu uso essas técnicas, né? Então, resumindo, eu acolho as pessoas, gente, eu faço isso em todos os lugares que eu trabalho, tá? Não é só na minha clínica particular, não. Eu faço isso no CRAS, né? Porque o momento de acolhimento do CRAS também, a pessoa chega ali trazendo um discurso, né? É claro que eu não vou desenrolar uma psicoterapia com a pessoa no CRAS, porque a gente não pode fazer isso, você tem que caminhar para o CAPS. Mas esse primeiro acolhimento, né, às vezes de uma anamnese, às vezes de um acolhimento do discurso é importante nas políticas públicas sociais também. Mas na clínica, né, na clínica, eu falo espaço de política pública em saúde, você tem mais tempo de desenrolar, né, essa ansiedade. Porque no CRAS, o papel do psicólogo no CRAS é acolher sim, existem atendimentos que você vai ter mesmo que fazer uma intervenção psicológica com a pessoa, porque é uma coisa de emergência, mas o protocolo no CRAS é você encaminhar a pessoa para a política pública de saúde, né? Você vai fazer um vínculo com a pessoa, você vai promover esse vínculo com essa pessoa, mas vai fazer com que esse vínculo a leve para o CAPS. Leve para a política pública de saúde, porque no CRAS a gente tem que garantir o direito da pessoa. E a pessoa, se ela tem o direito de atendimento em saúde, ela tem que ser atendida na saúde. O CRAS ele não pode ele não pode tapar o buraco da saúde, entendeu? Ele tem que justamente cobrar a saúde para que ela funcione, entendeu? E é bem isso, gente. Resumindo, né, eu começo atendendo as pessoas com essa técnica, né, a anamnese, depois o diário comportamental. Quando a pessoa começa a ter um discurso mais elaborado sobre os próprios sentimentos, a gente aplica a associação livre. E aí a coisa se desenrola conforme prega aí a psicanálise mesmo, né? E aí é uma coisa mais psicanalítica. Mas no começo eu acho muito importante esse acolhimento dentro de uma escuta mais estruturada para permitir que o sujeito fale de uma forma mais livre. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Vocês acham que não pode misturar abordagem? Acham que eu estou falando maluquice? Quer saber mais? Compre aí, né? Vou colocar de volta aqui para vocês verem. Vocês querem saber mais sobre o que eu penso sobre a ansiedade, que eu estou chamando aqui de neurose da culpa? Leiam a Neurose da Culpa, que está disponível ali na Amazon, tá? Vocês vão poder comprar aí esse e-book por apenas R$ 6,99, R$ 7,00. É só comprar lá e ler. Tem dúvidas, sugestões, deixa um comentário.
Gostou desse canal, quer que eu publique mais vídeos? Se inscreve no canal, marca o sininho. O sininho é muito importante, tá? Para que você fique sabendo toda vez que eu publicar um vídeo. Eu não tenho dia nem hora certa para publicar vídeo, é a hora que eu tiro da minha cabeça, eu publico. Muito obrigado por assistir até aqui, já ajudou bastante, mesmo que você não curta nem nada, se você assistiu o vídeo até o final, você já ajudou bastante. Muito obrigado, gente, e se cuidem.